Amém? Apocalipse capítulo 22. Aí é por isso que as pessoas não vêm muito aqui, rapaz, o pastor só fala de Apocalipse, só fala de santificação, né? E sem a santificação, meu irmão, ninguém verá a Deus, amém? Versículo 1 diz assim, ó: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Amém? Até aqui, irmão. Santo Deus, fala, Jesus, ao nosso coração. Nos ajuda a meditarmos na Tua palavra e ouvirmos a Tua voz, Senhor, nesta noite. A Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, né? Eu não quis ler o texto todo aqui, mas depois os irmãos acabam de ler, né? Até encerrar aqui no versículo 21. Se der tempo, a gente pega mais alguns versículos aqui do meio. Você vê que interessante o livro de João, né? De Apocalipse, é escrito por João. Ele já estava exilado na ilha de Patmos, e Apocalipse ele quer dizer revelação, né, dos últimos tempos, das coisas que estão por vir. E a gente vê que esse livro é maravilhoso, né? Um livro de alerta, embora esteja falando das coisas futuras, das coisas ruins que estão, porque o juízo é coisa ruim. Amém? Juízo é coisa ruim. Só que ele fala de juízo para os desobedientes, né? Para os rebeldes, para os que recusam a salvação, e fala de premiação, de cidade santa, né? Para aqueles que almejam viver na presença de Deus. Então eu sempre falo para os irmãos que na carne, irmãos, o homem carnal, Paulo diz que ele se inclina para as coisas da carne, e o espiritual para as coisas do espírito. Então isso é uma coisa que cada um analisa em si mesmo. Não precisa o pastor ficar julgando esse irmão é carnal, esse não é. Você mesmo vê se você tem tendência mais espirituais ou mais carnais. Se você vive planejando mais coisas carnais para a obra da carne, ou se você planeja mais coisas espirituais. Amém? Por quê? As coisas espirituais, a carne não tem prazer nela. Não tem prazer nela. Não é verdade? As coisas espirituais, como nós estamos nesse campo material, nesse campo físico, o que os nossos olhos veem, né? A palavra até fala assim, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. A palavra não, o ditado diz isso: o que os olhos não vê, o coração não sente. E é verdade, né? Às vezes quando você não vê, você não sente muitas coisas. Por isso que às vezes eu não gosto de ver coisas assim, por exemplo, fazendo maldade com criança. Rapaz, eu não aguento ver maldade com criança. Deus me livre, guarde. Se eu tivesse, né, ver assim fazendo uma rondade mesmo com a criança, poxa, a criança é inocente, a criança é um ser humano. Eu estava vendo como é que eles fazem para fazer o tal do aborto, assim, eu estava vendo um documentário. Meu Deus do céu, eles estraçalham a criança no ventre, tiram em pedaço, com a pinçazinha, suga, não sei o que, corta tudinho lá por dentro. Então eles fazem maldade, como se aquela criança não fosse já uma vida. Já é uma vida.
E é nossa, irmãos, é a nossa descendência da humanidade. É um ser humanozinho que está no ventre de uma pessoa. Aí você vê assim, ó, o inimigo tem torcido a situação, né? Você pergunta para esses jovens aí que estão no mundo, que estão a favor de aborto. Aí você pergunta, o rapaz faz uma entrevista assim na rua, pesquisa, só para mostrar a hipocrisia deles, né? Você quer assinar uma baixa assinada aqui a respeito do papagaio azul, que pode deixar com assim, está extinção, vai acabar com o papagaio azul, coitado, não acaba com ele não, poxa, quer matar, quer fazer maldade, aí, e você quer assinar também a respeito do contrário ao aborto, que é para não assassinar as criancinhas, não, isso aí não, eu sou a favor. Agora você vê, a pessoa se declara a favor de exterminar com o ser humano e de proteger animais, não é verdade? E a gente vê pessoas assim, literalmente mudando assim de opinião. Você fala assim, ó, fulano falou isso aqui, esse fulano é isso, aí o cara vai, pega o vídeo, mostra quem foi que realmente falou. Não, isso aí é montagem, isso aí não falou isso não, ele não fala isso não, filho, mas foi ele que falou. Literalmente eles mudam a sua opinião, e por quê? O homem carnal, irmãos, ele está inclinado para as coisas da carne. E aqui João falou aqui a respeito de um rio, irmãos. Ó, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Olha só, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. João Batista testemunhou isso. Olha só, Deus está falando aqui, o trono de Deus e do Cordeiro. Os dois são donos do trono, Deus e o Cordeiro. Amém? Da onde procede o rio de água da vida, né? Então o Cordeiro, João falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Só Ele pode tirar. Não quer dizer que Ele tirou todos os pecados do mundo, não. Quer dizer que Ele tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele que se arrepender e de seus pecados e crer no Cordeiro de Deus, os seus pecados são retirados. Então só Ele tem esse poder. Sem Jesus, sem o Cordeiro de Deus, não há como retirar pecado. E quando a gente fala assim, aqui nós estamos falando assim de autoridade, né? Falando de trono, né? Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E estamos falando de um rio puro, de água limpa. Esse rio, irmãos, aponta para a palavra de Deus. E é hoje, para a palavra de Deus hoje. Essa palavra genuína, essa palavra pura e limpa, procede do trono de Deus. Eu tenho dito, é o que pode salvar o homem, o que pode nos ajudar, o que pode nos limpar, porque fala que a palavra é limpa, ou seja, é cristalina, ela é transparente, você consegue ver nas entrelinhas, você consegue entender claramente o que está escrito, porque a palavra limpa de Deus, não tem como modificar. Então, eles hoje, porque a palavra de Deus, na verdade, ela não é esse papel. O papel foi o homem que usou para poder registrar, para escrever para nós a palavra, mas a palavra de Deus, ela é autoexistente, ela é o Verbo encarnado, ele é o próprio Senhor Jesus que se fez carne. Então, toda sabedoria, irmãos, não tem sabedoria, não tem clareza maior do que a palavra de Deus. Não tem. Aí a pessoa fala assim, não tem. Tem, irmãos, tudo, a palavra de Deus tem tratamento para tudo em nossas vidas. Fala de todas as áreas de nossas vidas. Às vezes numa entrelinha, às vezes de uma outra forma, como eu falo para os irmãos, a palavra de Deus é repetitiva, né? De Gênesis a Apocalipse. Por quê? O objetivo é sempre estar levando o homem a se lavar, a saciar a sua sede para ser salvo. De Gênesis a Apocalipse fala de Jesus Cristo.
Ninguém conseguiria fazer uma coisa tão maravilhosa, escritor algum, como é a palavra de Deus. Ela tem vida própria, porque ela é o próprio Verbo que foi encarnado. Você pode escrever um livro, as pessoas escrevem livros, e até livros cristãos, evangélicos, ainda falar disso, tem 2 livros ali para me dar, um para a irmã Silvânia, para a irmã Jaqueline, está ali já dei para os irmãos tudo, então, o bispo me deu uma caixa de livros, né? Aí os irmãos leem, é bom que é a Bíblia assim, mais, eu gosto de ver esse livro assim, do bispo principalmente, que vai contando a história de Israel, e é assim é como se fosse resumo da Bíblia, né? Como se fosse um resumo, aí fica fácil de ler. Então, para a pessoa que quer aprender, quer conhecer um pouco mais, seria bom botar esse livrinho na cabeceira, pegar assim todo dia, ler um pouquinho, amém? Porque ele é bem assim mastigado, tá bom? Então, aí a palavra de Deus, irmão, ela é viva. Por isso que ele fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, porque ela é viva, ela não é só esse escrito aqui, ela foi registrada aqui, mas ela é viva. Viva, sabe o que é viva? Ela pode fazer milagre, ela pode fazer mudança, ela pode restaurar a alma, ela pode curar feridas de alma, física, porque é o rio que corre do trono de Deus. Ou seja, o rio que corre do trono de Deus, ele quer dizer o quê? Que é uma palavra repleta de autoridade divina. Está vindo do trono. Quem vai contestar a palavra? Que audácia! Nós estamos vivendo um tempo que o homem está contestando a palavra, contestando o que Deus fala, o que Deus falou, o que Deus deixou, e a palavra diz que ele vela pela palavra dele para acontecer, e eles vão ver isso acontecer. Quando verem, já é tarde. Quando eles perceberem, já é tarde, porque o adversário tem distorcido a palavra. E, por exemplo, desde o paraíso que foi assim, falou: se comer vai morrer. Não vai morrer não, você vai ser igual a Deus. E cadê? Ficou igual a Deus? Ficou no termo do conhecimento do pecado que Deus tinha nos poupado. Éramos inocentes no paraíso, não tínhamos conhecimento do que era certo e do que era errado. E aí Deus nos poupou, mas quando desobedeceu, agora você sabe o que é certo e errado. Desobedecer é errado, causa morte espiritual, e a morte espiritual vai levar o homem para a morte física, conforme levou, que o homem não era para morrer, e agora para a morte eterna. E o Satanás conseguiu enganar aquele povo, e está enganando a multidão hoje aí. Tem enganado direto, ele tem torcido direto a palavra de Deus. Claro como cristal que procedia do trono do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, olha só, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Essa aplicação aqui se aplica a Jesus Cristo, e que produziu 12 apóstolos, do qual a igreja hoje é fundamentada na doutrina dos apóstolos, que vieram da onde? Da palavra, que é o Verbo encarnado, que esteve entre nós. Amém? Ele esteve pessoalmente, e isso saiu direto, né? Ele discipulou, ele chamou, ele discipulou, e ele vai assim, ó, 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O que são as folhas da árvore? São os ensinamentos, né? São os ensinamentos dessa árvore, desses 12, desses homens que ficaram registrados para nós. Você vê aqui, ó, o apóstolo Paulo tem 12 ou 13 cartas, eu acho que 13 cartas, contando com Hebreus. Amém? Pedro também, né? E eles não se contradizem. Eles escreveram sem estar perto do outro e não se contradizem.
fora os que escreveram o Velho Testamento, os profetas menores, maiores, e não há contradição, porque é o próprio Deus falando, irmãos. Quando Deus fala, é diferente. Às vezes o homem não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está falando, né? Igual eu dei o testemunho para os irmãos, né? O rapaz de uma vez estava me comprando e ele falou uma venda ruim, a beça, mas aí Deus me abençoou de tal maneira, já deu testemunho, mas só esse detalhe que eu nunca me esqueço. O rapaz falou assim: eu não sei porque que eu estou comprando isso tudo. Aí eu falei assim: tu não sabe, mas eu sei. Amém? Eu sei. Por quê? Porque é Deus. Ele fala assim: se Deus está fazendo você comprar, você vai vender, não vai ficar encalhado, né? Então Deus, irmãos, está no controle, está no controle. Ele revelou tudo aqui no Apocalipse, no final, depois da palavra dele todinha, ele encerra o livro, mostrando as coisas. Aí se os irmãos lerem aqui nas entrelinhas, vão ver, né? Esse rio, do lado desse rio está a árvore da vida. A árvore da vida é Jesus Cristo, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nem nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, o que acontece? A igreja está nesse perfil, a igreja se enquadra nessa aplicação, do qual ali não haverá mais maldição, porque a palavra diz que maldição nenhuma chegará à sua tenda. Não há maldição para crente. Isso aqui não é só lá para a cidade santa, não. Isso é para a igreja hoje. Maldição nenhuma chegará à sua tenda. A palavra de Deus diz isso. Crente não tem medo de feitiçaria, crente não tem medo de macumba, de ataque de Satanás. Lembra de Jó? Satanás ataca, mas ele deu crédito a Deus, porque a vida dele está nas mãos de Deus. Mas está acontecendo umas coisas na minha vida, parece até que botaram o olho gordo. Vai botando o olho gordo no Satanás, pode botar o olho. Não tem negócio de olho gordo em crente, irmãos. Se está acontecendo alguma coisa, é porque o Senhor está nos provando. Se está acontecendo alguma coisa, é porque o Senhor está apertando, porque a palavra diz que Ele corrige aos filhos que Ele ama. Mas o Satanás não bota a mão no filho dele, não. É como nós pegamos a correia, corrigimos nosso filho, mas vai botar alguém botar a mão no nosso filho? É o que a palavra diz. Deus corrige os filhos dele, e praga nenhuma chega à nossa tenda. Ou seja, se está acontecendo alguma coisa, é Deus tratando de nós. Não tem nada a ver com macumba. Mas tudo aconteceu, está dando tudo errado. Está dando tudo errado, não. Deus está fechando as torneirinhas, apertando, porque precisa tratar de alguma área de nossas vidas. Não tem nada andando errado por causa de Satanás, não. É Deus no controle, porque não há maldição sobre a igreja do Senhor. A igreja foi comprada com sangue, irmãos. Jesus Cristo se fez homem, abriu mão da sua glória, se fez homem, sofreu, padeceu por nós, pela igreja, para instituir a igreja. E ele disse, instituirei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se nós estamos na igreja do Senhor, se nós estamos nesse corpo do qual Ele é o cabeça, ninguém pode tocar, irmãos. Não pode. Mas aconteceu, levei um prejuízo, levou, porque Deus permitiu, algum propósito Deus tem, louvado seja Deus. Em tudo dai graça, porque muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Porque somos filhos dele, irmão. Nós não somos mais só servos, nós somos filhos. Somos filhos do Deus Altíssimo. O adversário não pode nos tocar. Se Deus permitir, é porque Ele tem algum propósito, é porque algo Ele vai fazer. Começou a acontecer alguma coisa estranha na sua vida, começa a botar o joelho no chão e pedir: Senhor, me ajuda a confiar, me ajuda a esperar, porque algo bom está para vir aí. Algo bom está para vir, porque Deus pode estar nos provando, pode estar nos... porque até a correção é algo bom que está para vir, porque você estava se perdendo, aí você foi corrigido. É algo bom, você acertou o caminho, acertou os passos.
Ruim é deixar o filho ir para o inferno, e ele não quer nos deixar ir para o inferno. Amém? Então ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus, ou seja, quem reina sobre a igreja é Deus, né? E do Cordeiro, é o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Quem são? Somos nós, irmão. Nós. Aí nós estamos servindo a quem? Servindo a Deus, ao nosso Senhor e Salvador, o Senhor de nossas vidas. Como eu postei aquele que o irmão postou, a respeito do Judas, que Judas nunca teve Jesus como sendo o Senhor dele. Chamava de mestre, de rabi, que é a mesma coisa, né? Mas de Senhor ele nunca chamou. Mas outros chamaram, Senhor meu e Deus meu. Se sujeitando ao senhorio de Jesus Cristo. Porque às vezes a gente também só fala, mas não se sujeita, não entrega verdadeiramente, né? Para deixar que Deus nos ajude. E versículo 4 fala assim, ó: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite. Aí aqui a gente aplica a eternidade, ali não haverá mais noite, ou seja, quando fala que não haverá mais noite, não vai haver mais dificuldade, não vai haver a noite física, né? E a noite fala de quê? De treva, de escuridão. Então, escuridão aponta para quê? Para luta, para dificuldade, e na eternidade não vai ter mais isso, irmão. Não vai ter mais luta, não vai ter mais provação. Deus não vai mais te apertar na eternidade. Deus não vai permitir ninguém tocar. Por quê? Porque lá não tem mais, lá já está consumado. Já estará tudo consumado. Quando Jesus fez a obra e fez o caminho para nós, ele olhou para o Pai: está consumado, a obra está feita. Aí agora nós temos que caminhar nesse caminho, e o dia que chegar lá, falar como Paulo falou, né? O que Paulo falou? Está consumado. Nas palavras dele: completei a carreira, eu bati um bom combate, completei a carreira. Quer dizer o quê? Está consumado. Eu agora sou de Deus, ninguém nunca mais pode me tirar das mãos do Senhor, porque eu fui até o final. Consumado. Consumado. É maravilhosa a palavra de Deus. Então estará tudo consumado. E ali não haverá mais noite, quer dizer, não haverá mais luta, dificuldade, não é necessário mais lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinarão para sempre, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Todo sempre quer dizer o quê? Toda a eternidade. Agora, cara, você quer fazer o que lá se você não busca Deus? Se você não tem prazer, como aquilo que eu queria falar. O espírito pende para as coisas espirituais e a carne para as coisas carnais. Isso aqui é coisa espiritual que vai ter. Nós vamos ficar iluminados pelo Senhor. Quem teria prazer em estar debaixo da luz do Senhor? Teria que ter desde agora, irmão. Desde agora. Porque Davi falou assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não é a luz do dia, não é do sol, mas é a tua palavra. E ele tinha prazer nisso. Aí, e eu vou guardar ela no meu coração para não pecar contra ti. E aí um dia isso vai ser literal. Amém? Mas a carne vai fazer o que lá? Não vai ter churrasco, não vai ter sexo, não vai ter praia. E a gente não vai precisar de nada disso, porque nós não vamos ter corpo físico. O prazer do Espírito é se deliciar da presença do Deus vivo. Se deliciar, se bronzear, vamos dizer assim, né? Na luz do Senhor, da glória que vem de Deus. Lembra de Moisés? Moisés viu só a frestinha assim, isso aconteceu quando desceu do monte? Teve que colocar um véu no rosto, porque ficou brilhando. Eu falei, se bronzear, você pode pensar assim, né? Mas a luz estava refletindo, ficou refletindo em Moisés. E o povo não aguentava olhar para o rosto de Moisés, tem que colocar um véu. Irmão, já leu isso na Bíblia? Então, você imagina lá, aí nós vamos estar nessa luz por toda a eternidade. E essa luz, irmão, ela vai ser assim algo prazeroso.
Se fazer sexo é bom, se comer caviar não comia esse negócio de caviar, mas se comer salmão é bom, se comer bacalhau é delicioso, churrasco, né? Não chama mais, mas tudo bem. Se comer churrasco é delicioso, você imagina para o espírito se deliciar da luz do Senhor. É o que Paulo falou assim, ó, coisas inefáveis ele viu quando foi levado aos céus, que o Senhor tem preparado para nós. Meu irmão, se aqui já a pessoa já se deixa levar pelos prazeres daqui, você imagina os prazeres do céu para o espírito, que serão coisas assim maravilhosas. Eu fico tentando comparar, né? Se você gosta de comer aquele pudim delicioso assim, que a carne gosta, aí você imagina o espírito se deliciando assim da presença de Deus, com aquele prazer, com aquela, né? Lembra os irmãos que gostam de comer, né? Tem aquele prazer, come com aquele prazer. Você imagina lá na presença do Senhor, você se deliciando com um prazer muito maior do que está comendo churrasco, do que está. Se aqui a gente já sente muita alegria. Se já sentiu muita alegria aqui, irmão. Amém? Imagina lá no céu. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Eu não vou esticar, porque a palavra de Deus ela é fiel e maravilhosa. Não deixe que ninguém venha roubar a palavra de você, porque eles vão tentar isso. Vai começar uma campanha fortíssima e muitos vão desistir, muitos vão desanimar, muitos vão acreditar no Satanás. Verdade, não tem, Adão e Eva acreditou, você imagina hoje, se não vão acreditar. Muitos vão desistir. E a Bíblia diz isso, ó, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, como é que você faz para esse amor não se esfriar? Se fortaleça na palavra de Deus, se encha do Espírito Santo, porque senão vai enfraquecer. Porque é bíblico isso é bíblico. Deus vai permitir, você vai ter que falar, eu quero é Deus, e ficar firme. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.